Dando continuidade, como estamos utilizando o Mobile First, caso você esteja utilizando o Chrome, precisamos aqui inspecionar. No nosso inspecionar, a gente vai clicar aqui no nosso device e eu vou estar utilizando a dimensão do iPhone 4, porque, salvo engano, ele tem o menor dispositivo, é o dispositivo que tem o menor tamanho de tela disponível no mercado. Então, se a gente vier aqui no nosso código, a gente declara o nosso header e dentro do nosso header a gente tem um item. Eu vou adicionar uma div que vai ter um span e um botão. Tem dentro dele vamos chamar de botão. Eu vou pegar o texto aqui e adicionar aqui dentro. Existem três formas de estilizar uma tag. O primeiro delas é utilizando a própria tag. Por exemplo, eu posso criar um estilo para todos os spam que vão ter no site inteiro. Eu posso criar uma classe para adicionar aonde em qual tag eu quiser. Por exemplo, minha classe. Então, essa classe aqui vai ter um estilo que, se eu copiar aqui para o botão, o botão e o spam vão ter o mesmo estilo, mas não é isso que a gente quer. E existe os IDs, que são a identificação única. No caso, o ID é único, a classe não. Então, o ID não pode ser o mesmo. Esse ID ele não pode ser o mesmo ID numa mesma página para dois elementos diferentes, porque eles vão entrar em conflito e provavelmente vai permanecer só o primeiro. Relacionado a tags, nosso header, por exemplo, ele tem um peso diferente da nossa tag span, que tem um peso diferente da nossa tag div. A tag div é uma tag sem valor algum, então você pode encher o site de divs que para o search engine não vai fazer diferença alguma. Então a gente vai colocar aqui uma classe para nossa div, e essa classe vai ser header items, sempre em inglês, para a gente manter um padrão. Se tiver aqui no nosso CSS, a gente tem que falar que dentro do nosso header tem uma classe chamada header items. Então, por exemplo, caso eu tenha o header items aqui dentro do main, eu tenho essa construção aqui, por exemplo, essa classe header items ela não vai funcionar porque a gente declarou que essa header item só funciona dentro do nosso header. Não necessariamente também a gente precisa declarar que isso daqui é uma div, senão a gente vai estar limitando muito mais ainda a nossa classe. A gente pode deixar dessa forma aqui, ela vai funcionar em qualquer lugar do site, e a gente pode declarar que ela só funciona dentro do nosso header. Caso fique alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar, deixar aí nos comentários. Então, seguindo o nosso layout, a gente tem dois itens. O que eles são de fato? Eles são dois itens que estão limitados a 1080 por um espaço a 1080 e separados completamente um do outro. Então, a gente tem que descrever isso no nosso CSS, que a nossa tag header ela tem um width de 100%, porém a máxima dele, o tamanho máximo dele é 1080. Por que eu não delimito isso daqui no header? Como eu falei anteriormente, caso eu queira adicionar um background bonitão aqui em todo o tamanho da tela, caso eu limite o meu header aqui no CSS a 1080, eu não vou estar conseguindo fazer isso. Um bom meio para saber a gente está, até onde a gente está mexendo, é colocar uma cor de fundo. Aqui, por exemplo, pink. Eu vou deixar comentado isso daqui. Aqui no nosso mídia, eu falei que era um máximo, mas se fosse um máximo, a gente teria que criar dois media carries diferentes. Então, eu vou colocar um mínimo. Então, para que tudo que a gente criar seja responsivo tanto no telefone ou dispositivos móveis, tanto no desktop browser. Então, aqui no mínimo,
a gente tem uma div que ela tem o tamanho que os itens dentro dela tem e ela está centralizada no meio. Mas não é isso que a gente quer, né? A gente quer que nossa div ou classe ela tenha 100% de largura, porque isso é declarado no mobile, porém quando ela atingir 1080 pixels, ela vai parar em 1080 pixels. Eu vou salvar aqui, a gente pode ver isso, que essa tela está com menos de 1080, mas se eu colocar 1080 aqui, então a gente tem uma div com 1080 pixels, porém não está igual o estilo e nem os elementos em tela. O que a gente tem que fazer? A gente precisa separar esses dois itens. Então, com o Flexbox, isso é muito simples. A gente declara que nosso header itens tem display flex. Dentro do display flex, eles são uma linha. Então, um flex direction dele é raw. E eles estão justificados entre eles. Então, ele tem um justify content com space between. Se eu salvar aqui, o botão vai estar de um lado e o texto vai estar de outro. E é isso que está acontecendo. Meu texto está de um lado e o botão está de outro, tudo limitado a 1080. No próximo vídeo a gente vai estar vendo as variáveis do CSS. A gente não vai estar declarando as cores nem nas nossas classes, nossas tags, nossos elementos. A gente vai estar declarando por variável. Por quê? Caso a gente crie um site muito grande, por exemplo, 5 páginas, você não vai querer trocar cor por cor de elemento em elemento, você vai ter uma dor de cabeça. Então o CSS tem um meio muito bacana de fazer essa manipulação de cores.